Fala, concurseiro! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos seguir agora com mais um bloco e nós falaremos sobre o período composto por subordinação. Matéria importantíssima, cai não só na tua prova, mas como cai em diversos concursos. Aqueles que estão estudando para a área militar, que vai fazer sargento do exército, sargento de aeronáutica, aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, entre outras, com certeza está na sua prova. E muito provavelmente cairá uma questão dessa. Sem mais delongas, vamos ao nosso material. Período composto por subordinação. Diz o seguinte: o período composto por subordinação apresenta a oração principal e a oração subordinada. É por isso que ele é um período composto por subordinação, porque ele tem a oração principal e ele tem a oração subordinada. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Ele tem uma oração principal e ele tem uma oração subordinada. Professor, como assim uma oração principal e como assim uma oração subordinada? Vamos lá. A oração principal é aquela que possui um de seus termos em forma de oração, enquanto que a oração subordinada é aquela que completa o sentido da principal. Então, a oração subordinada, ela vai completar o sentido da oração principal. Qual é a função dela? É completar, ok? Aí olha aqui um exemplo. Desejo a sua felicidade. Aqui eu tenho uma oração normal, tenho uma oração simples. Por quê? Eu tenho aqui apenas um único verbo. Então aqui é uma oração simples. Desejo a sua felicidade. Agora olha o exemplo número 2. Desejo um verbo, que você seja feliz. A partir de agora eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Oração principal é desejo e que você seja feliz é minha oração subordinada que está completando a oração principal, ok? Então, até aqui, acredito que não seja algo muito complicado de entender. Você vai achar dois verbos. Normalmente você vai achar o quê? Aqui, ó, essa palavra, o que. Ele vai fazer essa função de ligar a oração principal com a oração subordinada, ok? Beleza, concurseiro? Então, as orações subordinadas substantiva, nós temos 6, ok? Nós temos 6 orações subordinadas substantiva. Olha aqui, ó, 6 orações subordinadas substantivas. A saber, eu tenho a subjetiva, eu tenho a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, a predicativa e a apositiva. Professor, isso aí me lembrou aquela num período simples. Isso me lembrou muito o período simples, que eu tenho um sujeito, que eu tenho um objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e a positiva. Mas é exatamente isso. A diferença aqui agora é na oração subordinada. A análise vai continuar basicamente a mesma. A diferença é que agora é na oração subordinada. Por isso que é necessário ter aquela base boa. Para quando você entrar aqui agora, entrar sem grande dificuldade. Então, a subjetiva seria como se fosse o meu sujeito. A objetiva direta seria como se fosse meu objeto direto. A objetiva indireta como se fosse meu objeto indireto. E assim sucessivamente, ok? Como que eu gosto de fazer para poder gravar isso aqui? Eu faço o seguinte: oração subordinada substantiva. Eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Puxei algumas perninhas. Para que eu fiz isso? Para poder massificar. Vai aqui e troca de cor. Olha aqui, ó. Eu tenho a subjetiva, eu tenho a objetiva direta, eu tenho a objetiva indireta, eu tenho a completiva nominal, eu tenho a predicativa e eu tenho a apositiva, ok? Eu gosto de fazer dessa forma porque, para mim, fica melhor para gravar, ok? A minha mente consegue absorver melhor. Então,
deixo isso aqui para vocês. Isso aqui é como se fosse um mapa mental, para a sua mente poder olhar e lembrar. Nós temos 6: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Você já sabe que a oração subordinada é aquela que complementa a oração principal, ok? Vamos apagar aqui. Então, usa isso aqui que vai te ajudar muito, beleza? Vamos continuar aqui agora com a nossa massificação. Nós também temos a oração subordinada adjetiva, sendo que aqui eu tenho apenas duas, a explicativa e a restritiva. Então, para você situar na matéria, você tem que saber isso. Eu tenho 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Quais são? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Já vi que a análise são as mesmas do que lá no período simples. Nós estamos no período composto. A análise são as mesmas do período simples. Então, se você pegou a base sólida, se você está com uma base sólida, se você estudou, se você entendeu, fez exercícios e foi bem, então agora vai fluir tranquilo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, volta no seu resumo, leia o seu resumo. Se tiver com uma dúvida ainda maior, vai lá e assista novamente a aula, ok? E nós temos a oração subordinada adjetiva, que é mole. Eu só tenho duas, a explicativa e a restritiva, ok?